nosso Deus. Digam amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. A paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu quero falar sobre 3 atitudes de uma pessoa determinada. E você é uma pessoa determinada. Porque uma pessoa determinada, ela se apega a Deus. Amém? Então diz assim a Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo 3. Êxodo 3, versículo 3, diz assim, então disse Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, no meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Então olha para mim. Primeira atitude de uma pessoa determinada é o conhecimento. Ela quer conhecer Deus. Ela quer aprender mais de Deus. Ela lê a Bíblia, ela ouve louvores, ela vê filmes bíblicos, ela procura tudo que envolve Deus. Ela vai à rua e vê um arco-íris, ela louva a Deus. Vê o mar, ela glorifica a Deus. A natureza, os animais, ou seja, tudo que envolve Deus, a pessoa quer conhecer mais e mais. Então Moisés, quando viu a sarça pegando fogo e a sarça não se destruía, Moisés teve o quê? A vontade de conhecer o que era aquilo. Por isso ele falou, eu vou lá para ver aquela maravilha. Então a primeira atitude de uma pessoa determinada é conhecer Deus, é querer mais de Deus, é se aprofundar na palavra, é orar, buscar, jejuar, adorar, exaltar, tudo que envolve Deus a pessoa quer conhecer. Quando a gente nasce na fé, por exemplo, nós éramos de outra religião e a gente conhece Jesus, conhece a verdade, para a gente é tudo novo, é tudo diferente. A gente aprende a ser mais determinado, a gente aprende a buscar Deus em comunhão, a gente aprende a usar a nossa fé, porque abre dentro de nós um desejo de conhecer mais as coisas de Deus. Quem compreende o pastor? Então, a primeira atitude de uma pessoa determinada é o conhecimento. Repita comigo, a primeira atitude de uma pessoa determinada é o conhecimento. Ela quer conhecer mais as coisas de Deus. E quando Moisés foi se aproximando, aí Deus falou, Moisés, Moisés, e Moisés responde, eis-me aqui, Senhor. Porque Moisés já estava se preparando para conhecer mais o nosso Deus, que até então Moisés só ouvia falar de Deus, mas não conhecia ainda. Você ouve falar, mas você já o conhece, porque você o busca de todo o coração. Aí continuando diz aqui, versículo 5. Deus continuou dizendo, não venhas para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Aqui já é Deus falando do que estava vendo. Então a segunda atitude de uma pessoa determinada é o envolvimento. Primeiro é o conhecimento, conhecer Deus. Agora Moisés já estava se envolvendo com Deus. O envolver não é igual conhecer. O envolver já é ter uma aliança. É ter Deus mesmo na vida. É ter Deus como seu guia aqui nessa terra. Então Moisés primeiro teve o conhecimento, porque é a primeira atitude de uma pessoa determinada. Agora ele estava tendo a segunda atitude de uma pessoa determinada. É o envolvimento. É o que você deve fazer, eu devo fazer, nós devemos fazer.
nos envolver com as coisas de Deus. Como é que você se envolve com as coisas de Deus? Buscando Ele, meditando na palavra dEle. Quando você vem na casa de Deus, por exemplo, você está se envolvendo com as coisas de Deus. Quando você vai para a escola, você está se envolvendo com os estudos para ter conhecimento. Quando você vai para o trabalho, você está se envolvendo com a atividade que você vai ter. E quando você vem na igreja, você está se envolvendo com Deus. E quem se envolve com Deus, Deus se envolve também com aquela pessoa para abençoar ela. Só que aqui Deus já estava preparando Moisés para se envolver no plano de Deus. Qual era o plano de Deus? A libertação do povo de Israel. O povo estava escravizado. E Deus queria o povo livre, trazendo para os dias de hoje. Deus não quer a senhora e o senhor como escravos desse mundo. Deus quer ver você livre, uma pessoa livre em Jesus, sem condenação. Porque o diabo ele quer acusar, condenar, julgar. Ele quer pisar nas pessoas. Eu vi um vídeo de um pastor, ele estava sendo entrevistado, e um homem falou assim: ó pastor, teve um outro pastor aí que cometeu um erro, ele tem que ser condenado, tem que ser destruído, tem que ser expugnado do ministério. Aí o outro pastor falou assim: olha, eu não concordo com isso. Porque a pessoa quando falha, ela tem Deus para ter misericórdia. E só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Aí o pastor olhou para o homem e falou assim: e você não tem misericórdia de ninguém, por isso está condenando. Você não conhece a Bíblia, você não conhece o amor de Jesus. Se Jesus fosse agir como você está falando, aquela mulher adúltera estava morta apedrejada. Pedro não era salvo, que Pedro negou. Tomé era rejeitado, que Tomé duvidou. E o pastor pegou e falou: você tem que ter misericórdia. Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Olha como isso é forte. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estava aqui. É verdade ou não é? Porque quantos erros e falhas eu já cometi e você também, e a gente ainda comete porque somos falhos. Mas temos a misericórdia do Senhor para nos purificar e nos levantar. Deus não nos quer no chão, Deus nos quer de pé. Quem quer nos condenar e nos pisar e nos humilhar é o próprio mal, mas Deus não. Deus é misericordioso com os seus filhos e filhas. E Deus tem tido misericórdia de todos nós. Porque não há perfeitos aqui. Estamos em busca, sim, de nos aperfeiçoar. Mas perfeito é só Jesus. Diga graças a Deus. Então Deus chamou Moisés para um plano de libertação. Assim foi o que Deus fez e está fazendo com a senhora e com o senhor. Deus lhe chamou também com um plano de libertação, um plano de salvação. Moisés agora estava se envolvendo com as coisas de Deus. Primeiro ele estava buscando o quê? O conhecimento. Agora ele já estava se envolvendo com as coisas de Deus. Olha como Deus trabalha por fases. Deus não faz nada ao contrário, faz tudo certo. Então, na hora certa, a sua vida vai ser abençoada. A sua vida já é abençoada. Mas tem outras bênçãos que Deus quer dar para você. E para você recebê-las, você vai precisar esperar no Senhor. E confiar que Ele vai cuidar de ti, Ele está cuidando de você. Deus ele não é como um homem aqui na terra. Deus é santo, é sábio, é soberano, é poderoso e é provedor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus está no controle da sua vida. Repita comigo: Deus está no controle da minha vida. Amém? Então preste atenção, são 3 atitudes de uma pessoa determinada. A primeira é o conhecimento. A segunda, o envolvimento. E qual é a terceira atitude, pastor? Você vai saber agora. Vamos continuar lendo. Diz aqui o versículo 9. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó.
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então olha para mim, a terceira atitude de uma pessoa determinada é a obediência. Você vê que Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu vi o que o meu povo está passando. Eu vi que os egípcios estão maltratando o meu povo. Eu vi que Faraó está massacrando o povo. Por isso eu desci a fim de livrá-los. Você vai me procurar e eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Igreja, trazendo para a nossa vida, hoje, o Faraó, ele tem várias faces. O Faraó é um opressor. O Faraó hoje pode ser o governo corrupto. Você sabe que um governo corrupto corrompe a sociedade. Não aumenta salário, e se aumenta o salário, aumenta as coisas no mercado. O que adianta aumentar? Quem percebe, pastor? O governo corrupto tem desvio de verbas, que era para educação, para saúde, para a nossa vida, é desviado para os cofres deles. Então isso também é um faraó. O faraó pode ser também um chefe no seu trabalho, ou um colega que te persegue. O faraó pode ser alguém da família que faz de tudo para queimar você, denegrir tua imagem. O faraó tem várias faces. O faraó também pode ser um espírito maligno, demônios, que quer paralisar a tua fé, atrapalhar teu caminhar. Diga, está repreendido em nome de Jesus. O faraó pode ser também uma dificuldade, uma doença, um problema particular, uma situação. Ou seja, o faraó é o opressor. Por isso Deus chamou Moisés. Deus precisa de alguém para expulsar os faraós desse mundo. Os faraós da tua família, do teu trabalho, dos teus caminhos, têm que ser expulsos. De Deus isso vai chamar quem? Você. Deus chamou assim: olha o Senhor, para através do poder de Deus, que o poder não é nosso não. Nenhum de nós tem poder. Por isso Jesus falou assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder, ou seja, o poder não é nosso. A gente recebe de Deus esse poder. Então, quando Moisés foi chamado por Deus, Deus deu a Moisés as 3 atitudes de uma pessoa determinada. E você tem isso. Vocês têm isso. Vocês têm que usar isso em nome de Jesus. Repita comigo: eu vou usar as 3 atitudes que está dentro de mim. Primeira atitude, o conhecimento. Conhecer mais Deus, querer conhecer, querer aprender, querer buscar. Quanto mais buscar, melhor ainda. A segunda atitude, o envolvimento. Se envolver com as coisas de Deus, buscar o Senhor, se envolver na obra dele. E a terceira atitude, a obediência. Foi o que Deus pediu para Moisés. E quando Moisés obedeceu, Moisés ganhou autoridade, e através de Moisés, o povo foi abençoado. Todos nós aqui, irmãos e irmãs, temos uma missão nesse mundo. O mundo não é ruim. Ruins são pessoas que deixam o mal usá-las para prejudicar o mundo. Quem percebe o pastor? Imagina se o mundo fosse com pessoas como tu. Eu conheço vocês. Vocês para mim não são desconhecidos. Eu conheço vocês. O único erro nosso é as nossas falhas humanas, que somos falhos. Mas ninguém aqui é maldoso, quer destruir a terra. Todo mundo quer o bem do próximo aqui. Tu imagina se o mundo todo fosse assim como a gente é aqui. Unido, querendo ver o bem do seu semelhante. Não ia ter roubo, não ia ter cadeia para prender, porque não tem roubo. Quem percebe o pastor? Não seria uma bênção? É verdade ou não é? Mas o mundo não é assim, você tem um coração bom, mas tem outro que tem um coração do diabo. Aí já vai ter o quê? Uma divisão. Você é bom, o outro é mau. Você quer cuidar, o outro quer destruir. Você quer zelar, o outro quer acabar. Olha essa confusão. Você é honesto, o outro não é. Olha a divisão que está tendo aí. Por isso que o mundo está assim, está esse desequilíbrio. No governo, um quer trabalhar honestamente, os outros querem roubar, enganar.
Aí, meu amigo, o governo nunca melhora. Porque um quer fazer o bem, outro quer fazer o mal. Olha que situação. Por isso há esse desequilíbrio. Lá no céu teve esse desequilíbrio. Quando Lúcifer queria ser maior que Deus, quando Deus viu o desequilíbrio, o que Deus fez? Expulsou logo ele. Porque onde Deus está, tem que ter equilíbrio, não desequilíbrio. Repita comigo, aonde Deus está, tem que haver equilíbrio, não desequilíbrio. Então a sua vida é um equilíbrio de Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, nos seus caminhos. Você é uma bênção de Deus. Amém? Amém. Não se importe com o que falam ou criticam. Deixa falar o que quiser. O que importa é o que Deus fala de ti. Deus fala bem de ti, olha, louvado seja Deus. E os que não falam bem, problema deles, mas você é uma bênção. Não foi Deus que falou para Abraão, ser tu uma bênção? Amém? Fale contigo assim, eu sou uma bênção, pode falar. Eu sou uma bênção. Vocês são bênçãos de Deus. Amém. Pastor, como é que eu sou bênção se eu falho, se eu erro? E quem é que não falha, quem é que não erra? Sabe qual é o problema de muita gente? É que ela se autocondena. Você tem que parar de olhar com maus olhos para você próprio. Você tem que parar de olhar para si e se ver como um sujo, uma suja. Não faças isso. Nem Jesus faz isso. Jesus tinha todos os motivos para não ter nenhum discípulo com ele, porque todos eram falhos. Mas mesmo assim ele chamou para perto e cuidou deles, não os julgou. Quem percebe o pastor? Até Judas, que Jesus sabia que ia ser traído por Judas, até Judas foi convidado para estar na ceia naquela noite. Jesus poderia chamar o discípulo e falar assim, olha, não deixa Judas entrar não, porque ele já me vendeu por 30 moedas de prata, ele está com o esquema, não deixa Judas aqui com a gente. Jesus não fez isso, deixou ele à vontade, entra aí, fica aí. Porque a maldade de Judas não mudou a bondade de Jesus. A maldade dos outros não pode mudar a bondade que está dentro de você. Repita comigo, é bom você repetir para você memorizar. Repita comigo, a maldade dos outros não vai mudar a bondade que está dentro de mim. Diga glória a Deus. Por isso Jesus não deixou Judas de fora, deixou ele entrar. E teve hora que Jesus falou assim, olha, o que tens que fazer, faça agora. Ou seja, olha, agora você vai me prejudicar, já vai embora, vai fazer o que tem para fazer. E ele foi, deu um beijo em Jesus no rosto, sinalizando quem era Jesus. No final, Judas nem gastou nenhuma moeda, tirou a própria vida, perdeu a salvação. Mas Jesus deu chance a ele. Quando Jesus deixou ele entrar para jantar, para ceia, Jesus estava dando a chance para ele se arrepender, mas ele não quis, porque ele era mau. Judas era mau. Mas Jesus era o quê? Era e é bom. E deixou ele entrar, e ele ficou à vontade. Depois Jesus falou, um de vocês aí vão me trair. Aí um olhou para a cara do outro, quem será? É você? Será que é você? Será que é você? Aí Cristo falou, olha, o que molhar o pão no vinho, esse é o que me traz. Judas na hora pega o pão e molha. Era mesmo endemoniado o sujeito. Ouviu? Eu mesmo. Pô, molhou e comeu. Aí está escrito na Bíblia, entrou nele o diabo, quando ele fez isso. Judas era complicado. Era um sujeito perverso. A gente tem que saber que a Bíblia não esconde as falhas dos homens ou das mulheres. A Bíblia escancara tudo. Por isso a Bíblia ela é uma inspiração divina. Quando Judas come aquilo, entrou nele o diabo. Porque ele tomou aquele elemento sagrado com esquema contra Jesus. Aí Cristo fala, o que tens que fazer, faça agora. Naquela noite, Jesus foi preso. Mas Jesus se deu por nós para nos salvar. Então hoje você aprendeu as 3 atitudes de uma pessoa determinada. Recapitulando, a primeira atitude é o conhecimento. É você querer conhecer mais de Deus. A segunda atitude é o envolvimento. É se envolver na obra de Deus. Talvez você diga, pastor, o se envolver na obra de Deus é estar pregando como o senhor está pregando aí? Não, não é só isso. Se você orar por alguém, você já está se envolvendo com a obra de Deus.
Se alguém no seu trabalho desabafar, opa, estou com um problema, estou assim, e você dizer, olha, epa, força, Deus vai te abençoar, vai te dar força. Você já está se envolvendo com a obra de Deus. Se você der um aconselhamento a um parente ou alguém, você já está fazendo a obra de Deus. Se você falar de Jesus para alguém, aliás, só pelo seu jeito de ser, mesmo que não fale nada, você já está se envolvendo na obra de Deus. Porque você é uma bênção, como eu falei há minutos atrás. E a terceira atitude de uma pessoa determinada é a obediência. É a obediência ao que Deus pede. Deus pede de nós uma coisa, que sejamos dele e vivamos para ele. Mesmo com falhas, mesmo com erros, se você vive com Deus e o quer, ele estará contigo. O que você não pode é virar as costas para Deus e fazer um pacto com o Satanás. Aí perde mesmo a salvação. Mas se você é obediente a Deus e anda com o Senhor, mesmo tendo as falhas, porque olha só, a gente não vai deixar de errar. Já estou deixando isso bem claro para você. Só há uma forma de eu parar de falhar, quando eu morrer mesmo. Quando eu sair dessa carne, desse corpo pecaminoso, é herança de Adão. Nosso corpo é herança de Adão. É falho. Mas uma vez que você está em Cristo, nenhuma condenação há. Tem até um louvor, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Ou seja, não há uma condenação mais. Porque fomos absolvidos pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Que essa palavra ela fique gravada em seu coração. Você é uma bênção. Você tem essas 3 atitudes porque você é uma pessoa determinada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.